A tarde em São Paulo estava daquele jeito que a cidade fica quando a chuva ameaça, mas não cai. O ar pesado, o céu cor de chumbo sobre os espigões da Faria Lima. E todo mundo no escritório da Andrade Holdings, com um humor que combinava com o tempo. Mariana Rocha esfregou o pano no balcão da copa pela terceira vez. Embora o granito já estivesse impecável, era o jeito dela de pensar. Limpar alguma coisa quando a cabeça não parava. Cafezinho, Dona Conceição? Ela chamou para a secretária, que passou pelo corredor com uma pilha de pastas. Conceição nem virou. Deixa na minha mesa. E o Dr. Rafael pediu expresso duplo para a reunião das 4. Não erra o copo dessa vez, Mariana não respondeu. Só pegou a xícara menor, a de porcelana branca que Rafael Andrade usava quando queria impressionar cliente, e preparou o expresso do jeito certo. 30 mililitros, crema densa, temperatura exata. 2 anos fazendo aquilo. Ela sabia de cor ó que Conceição não sabia. O que ninguém naquele andar sabia era que Mariana tinha passado os 2 anos anteriores sentada do outro lado da mesa. Não nessa mesa. Na mesa do Conselho da Rocha Investimentos. A empresa que o pai dela havia construído em 30 anos antes de um derrame levar metade da memória dele e 100% da capacidade de assinar documentos. Aí veio Henrique Andrade, irmão mais velho de Rafael, com um contrato de fusão que na verdade era uma aquisição disfarçada. E o pai dela, com a cabeça confusa e a filha do lado de fora do Brasil, num congresso em Lisboa. Assinou quando Mariana voltou, a Rocha Investimentos já era uma subsidiária da Andrade Holdings. E ela era, no papel, apenas herdeira de uma fatia minoritária bloqueada em litígio por vícios formais, que Henrique havia providenciado com cuidado cirúrgico. Ela poderia ter contratado os melhores advogados e entrado com tudo. Tentou. O primeiro escritório que procurou ligou para Henrique antes de ela sair do elevador. O segundo pediu um adiantamento que ela não tinha mais. O terceiro sumiu depois de receber os documentos. Então ela pensou diferente. Precisava de acesso. Precisava entender como a Andrade Holdings funcionava por dentro, quem sabia o quê, onde estavam as rachaduras. E a melhor forma de estar num lugar sem que ninguém te veja direito é ser exatamente quem eles esperam que você seja. Uma empregada. Ela cortou o cabelo. Usava roupas largas, sem cor. Tirou o esmalte. Aprendeu a andar encurvada, sem chamar atenção, o olhar no chão quando precisava. E foi se candidatar pela agência terceirizada que fornecia pessoal de copa e limpeza para Andrade Holdings. A entrevista durou 8 minutos. A gente de RH nem memorizou o rosto dela. Isso foi 2 anos atrás. Agora Mariana carregava a xícara de porcelana pelo corredor encerado do 23º andar, com o cuidado de quem sabe que um passo em falso não é figurado, é literal. E enquanto caminhava, escutava. Era o que fazia todo dia. Ouvia. Hoje tinha alguma coisa diferente no ar, além da chuva que não caia. As assistentes sussurravam em grupos de 2. A Conceição havia fechado a porta da própria sala, o que só acontecia quando chegava mau humor do alto escalão. E o estagiário novo, aquele que vivia com fone de ouvido, estava passando documentos na impressora com uma pressa que não combinava com o ritmo normal de terça-feira. Mariana bateu de leve na porta entreaberta da sala de reunião antes de entrar. Rafael Andrade estava de costas para ela, olhando para o espigão em frente pela janela do chão ao teto. 42 anos, ombros largos, o terno grafite que ele usava quando queria que a pessoa do outro lado da mesa se sentisse pequena. Ela sabia disso porque havia catalogado cada terno, cada reunião, cada padrão de comportamento dele nos últimos 2 anos. Seu expresso, Dr. Rafael. Ele não virou. Deixa aí, ela deixou. Ia sair quando ele falou de novo, ainda de costas. Você ouviu alguma coisa diferente hoje? Na copa, nos corredores, Mariana parou. Esse não era o tipo de coisa que ele perguntava para ela. Para a copeira, não, doutor, a voz baixa, sem inflexão. O jeito que ela havia treinado.
Só que a impressora do corredor B tá travando de novo. Ele virou. Olhou para ela por talvez 2 segundos, aquele olhar que varria a sala inteira, sem parecer que estava olhando para nada específico, e depois pegou a xícara. Pode ir. Ela foi no corredor. A mão que segurava a bandeja estava firme. Mas o coração batia diferente, porque Rafael Andrade não perguntava esse tipo de coisa sem motivo. E se ele estava farejando alguma coisa dentro da própria empresa, isso mudava o calendário de tudo que ela havia planejado. Só que tinha um detalhe que Mariana ainda não sabia. Rafael havia pedido, 3 dias antes, para seu assistente pessoal levantar um histórico discreto de todos os funcionários contratados nos últimos 2 anos e meio via agência terceirizada, sem dar explicação. O assistente, que era bom no que fazia, entregou a lista no dia anterior. O nome de Mariana Rocha estava nela. Rafael tinha passado a última hora, olhando pela janela, tentando decidir o que fazer com isso. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque essa história ainda não acabou. A chuva finalmente começou a cair quando Mariana desceu para o térreo para buscar o pedido de um fornecedor que havia chegado na recepção. Ela gostava desse trajeto. 6 minutos de elevador e corredor onde podia ser ela mesma, sem audiência. O problema foi que, quando as portas do elevador abriram no subsolo, ela quase bateu em Henrique Andrade. Ele era 10 anos mais velho que o irmão, mais largo, com aquele sorriso de quem está sempre calculando quanto você se vale enquanto aperta sua mão. Estava saindo do estacionamento privativo, paletó no braço, chaves na mão. Olhou para ela por uma fração de segundo. Olhar de quem não registra a copeira como ser humano com história. Boa tarde, ela disse. Olhos no chão, ele passou sem responder. Mariana esperou as portas do elevador fecharem antes de soltar o ar que estava segurando. Henrique havia cruzado com ela pelo menos umas 20 vezes em 2 anos. Nunca reconheceu. Era o tipo de homem para quem pessoas como ela simplesmente não existiam. Era exatamente esse o ponto cego que ela havia passado 2 anos mapeando. O que Henrique não sabia, o que ninguém sabia, era que Mariana havia passado os últimos 8 meses copiando documentos. Não roubando, não fotografando ilegalmente. Copiando o que estava à vista de quem servia café numa sala de reunião e sabia o que estava olhando. Nomes em contratos deixados abertos. Números discutidos em voz alta, porque ninguém se preocupa em ser discreto perto da copeira. Datas mencionadas em telefonemas que ela ouvia enquanto recolhia as xícaras. Ela havia montado, peça por peça, um mapa do que havia acontecido com a Rocha Investimentos. E faltava uma peça só. O maior contrato original de fusão tinha uma cláusula que o advogado dela, o único que não havia sumido. Uma mulher teimosa chamada Doutora Fátima, que trabalhava num escritório minúsculo no Ipiranga, havia identificado como potencialmente fraudulenta. Mas para provar, precisavam do aditivo número 3. O documento que definia quem tinha podido assinar no lugar do pai dela durante o período de incapacidade temporária. Esse documento estava nos arquivos físicos da Andrade Holdings. 11º andar, sala de prontuários. Uma ala que Mariana nunca havia conseguido acessar porque não entrava na rota de limpeza dela, até essa semana. A funcionária que fazia a limpeza do 11º havia pedido licença médica na segunda-feira. E quando a supervisora foi redistribuir as rotas, Mariana havia se oferecido, ela tinha até sexta-feira. Hoje era terça. O pedido do fornecedor era uma caixa de copos descartáveis que pesava mais do que parecia. Mariana carregou até o elevador, apertou o botão do 23º e ficou olhando o número mudar enquanto pensava no olhar que Rafael havia pousado nela lá em cima. 2 segundos. Tinha sido 2 segundos, mas Rafael Andrade não olhava para nada por acidente. O elevador parou no 17º. As portas abriram.
E ele estava lá, Rafael, sozinho, sem assistente, sem pasta, sem o escudo invisível que ele carregava quando estava em modo de trabalho. Olhou para a caixa. Olhou para ela. Deixa eu ajudar. Mariana quase disse não. Quase. Mas Copeira não recusa ajuda de diretor. Copeira agradece, passa a caixa, abaixa os olhos. Ela passou a caixa. Ellie entrou no elevador. Apertou o botão do 23º sem perguntar. Eles subiram em silêncio por talvez 15 segundos, que pareceram muito mais. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. Voz casual. Olho no painel de botões. 2 anos, doutor, 2 anos. Ele repetiu como se estivesse checando uma informação interna. E antes? Mariana sentiu o chão firme embaixo dos seus pés e a resposta pronta que havia ensaiado 1000 vezes para exatamente essa pergunta. Trabalhei em casa de família, em Campinas. Aí vim tentar a vida aqui. Ele não respondeu. As portas abriram no 23º. Rafael saiu primeiro. Pousou a caixa no chão do corredor e antes que Mariana pegasse de volta, disse sem virar. Mariana, o nome saiu certo. Não como quem lê uma lista, como quem já sabia. Ela ficou parada. O RH vai querer conversar com você amanhã. Ele começou a andar. Às 10, não foi um convite, naquela noite. Num apartamento de 40 metros quadrados no Tatuapé, Mariana abriu o notebook velho e mandou mensagem para a doutora Fátima. Ele sabe alguma coisa. Pode ser que eu tenha até amanhã de manhã. Precisa acontecer antes das 10. A advogada respondeu em 3 minutos. O 11º. Você tem acesso? Amanhã cedo. Antes das 8. Então vai ter que ser agora. Mariana olhou para o teto por uns 10 segundos. Contou. Respirou fundo. Tá, o prédio da Andrade Holdings tinha câmeras em todos os andares. Ela havia mapeado cada uma. O 11º tinha um ponto cego entre a sala de prontuários e o corredor de acesso ao arquivo morto, resultado de uma câmera que havia queimado em março e que a manutenção ainda não havia trocado. Ela sabia porque havia sido ela que avisou a supervisora. A supervisora anotou. A câmera continuou queimada. As pessoas veem o que esperam ver. Uma mulher com jaleco verde de limpeza, carrinho de vassoura. Às 22 horas, numa terça-feira de mês de fechamento contábil, isso era normal. Tinha sempre alguém trabalhando fora de hora naquele período. Ela entrou às 22h18. A sala de prontuário cheirava a papel velho e ar-condicionado constante. As pastas estavam organizadas por ano e então por tipo de contrato. Mariana sabia exatamente o que procurava. Havia ensaiado a sequência de índices de cabeça durante semanas, fusões e aquisições. 2 anos atrás. Letra R, a pasta era mais grossa do que ela esperava. Ela abriu na mesa de apoio, debaixo do único ponto cego da câmera, e começou a folhear. Os dedos trabalhavam rápido e quietos. Contrato de fusão, original, aditivo 1, aditivo 2, aditivo 3 ali estava. E então ela leu a primeira linha da cláusula de representação e sentiu o estômago subir. Não era o nome do curador judicial que havia sido designado ao pai dela. Era outro nome. Um nome que ela conhecia, mas não esperava encontrar ali, num documento que definia quem tinha autoridade para assinar em nome de Nelson Rocha durante o período de incapacidade. Era o nome de Rafael Andrade, não Henrique. Rafael Mariana ficou parada com o documento na mão por um tempo que não conseguiu medir. A conta inteira que ela havia feito nos últimos 2 anos. Henrique como arquiteto do esquema, Rafael como o irmão mais novo que herdou a empresa e não sabia da origem suja. Essa conta estava errada, ou estava. Ela fotografou cada página com o celular, dobrou o documento de volta ao exato ângulo original, fechou a pasta, colocou no lugar, saiu às 22h53, no elevador de volta, com as fotos guardadas em nuvem criptografada e o coração batendo no ritmo de quem acabou de pisar num campo que não sabia que era minado. Mariana ficou olhando para o reflexo dela mesma nas portas metálicas. O plano inteiro havia sido construído sobre uma premissa.
E a premissa podia estar errada, ou Rafael podia ser exatamente o que o documento dizia. O homem que havia assinado por cima do pai dela. Ela tinha até às 10 da manhã para decidir o que fazer com isso. Drara Fátima recebeu as fotos às 23h42 e ficou acordada até às 3 da manhã lendo cada página 3 vezes. Às 3h15, mandou uma mensagem só com isso. Vem aqui às 7. Tem coisa que você precisa ver pessoalmente. Mariana não dormiu. Ficou deitada no colchão de solteiro, com o teto de estuque rachado acima dela, olhando para o mesmo ponto, tentando remontar a linha do tempo. Rafael Andrade tinha 38 anos quando a fusão aconteceu. Já era diretor executivo da Holdings, mas Henrique ainda era o presidente do conselho. A assinatura de Rafael no aditivo 3 podia ser uma ordem do irmão mais velho. Podia ser um ato administrativo rotineiro que ele havia assinado sem ler direito. Podia ser muita coisa, mas também podia ser que ele soubesse de tudo desde o início. Às 6h30, ela estava no ônibus para o Ipiranga, com uma cueca velha de chuva que não protegia quase nada o escritório da doutora. Fátima Souza ficava num sobrado entre uma ótica e uma loja de conserto de celular, com uma placa de acrílico que precisava ser trocada há pelo menos 2 anos. Dentro era diferente, estantes do chão ao teto, documentos organizados com uma lógica que só ela entendia, e uma mesa grande, de madeira escura que parecia ter chegado ali antes do sobrado ser construído ao redor dela. Fátima tinha 56 anos, cabelo curto e branco, e o hábito de olhar para a pessoa com quem falava como se estivesse lendo o contrato. Ela já estava de pé quando Mariana chegou, com o documento impresso na mão. Senta. Mariana sentou. Esse aditivo 3 tem um problema que é bom e um problema que é ruim. Fátima pousou o documento na mesa entre as duas. O bom, a cláusula de representação, que dá poder de assinatura ao Rafael, foi inserida no documento 40 e 8 horas depois da data registrada no cabeçalho. O papel é diferente. A fonte tem um espaçamento diferente de 0,2 milímetros. É sutil, mas é verificável, com perícia grafotécnica. Mariana olhou para ela. Alguém adulterou o documento depois. Alguém inseriu essa cláusula depois. O que significa que o Rafael pode ter assinado um documento que originalmente não continha essa atribuição de poder. Ou ele assinou sabendo que ia ser adulterado depois. Fátima inclinou a cabeça. Possível, mas improvável do ponto de vista operacional. Quem adultera documento não quer testemunha da adulteração. Mais fácil fazer o inocente assinar o original limpo e inserir depois. Ela bateu o dedo na mesa. O problema ruim, esse documento sozinho não derruba a aquisição. A gente precisa da perícia confirmando a adulteração e precisa de uma testemunha ou de um segundo documento que mostre quem ordenou a inserção. Henrique, provavelmente. Mas provavelmente não é o que derruba contrato em juízo. Mariana ficou olhando para o documento. 2 anos. 2 anos de jaleco verde, de café servido em silêncio, de ouvir conversa de corredor e catalogar nome de arquivo. E tinha chegado até aqui para descobrir que ainda faltava. Quanto tempo eu tenho antes das 10? Fátima olhou o relógio na parede. 2h20. Então eu vou, Mariana. A advogada esperou ela olhar. Se o Rafael não sabia e você chegar lá e o RH desligar você antes de conseguir acessar mais alguma coisa, a gente perde o acesso físico ao arquivo. Isso é irreversível, eu sei, e se ele sabia, e você aparece na reunião das 10 sem carta na manga, ele vai saber que você achou o aditivo, eu sei. Mariana pegou a bolsa. Por isso eu não vou aparecer sem carta na manga. O ônibus de volta demorou mais do que deveria. Ela ficou de pé, segurando na barra, balançando com o trânsito da Radial Leste. Pensando no escritório do 11º, tinha chegado até a pasta de fusões, mas tinha saído depressa demais, com o aditivo 3 na cabeça, sem examinar o que vinha depois na sequência. Tinha um envelope lacrado atrás da pasta principal
Ela havia visto, mas não havia aberto porque estava com pressa, envelope lacrado em pasta de aquisição 2 anos atrás. Isso era ou nada ou tudo. Chegou no prédio às 8h22. O jaleco verde, o carrinho. A supervisora mal olhou. 11º tá na sua rota hoje? Tá sim, dona Vera. Então vai logo que tem auditoria no 14º de tarde e eu preciso de você lá antes do almoço. Mariana foi. A sala de prontuários de manhã cedo tinha uma luz diferente. O sol da manhã entrava oblíquo pela fresta da persiana e fazia o pó das prateleiras mais visível. Ela trabalhou rápido. Carrinho do lado de fora, porta entreaberta, mão direto na pasta de fusões. O envelope estava lá, lacrado com fita adesiva amarelada que havia perdido parte da aderência com o tempo. Ela abriu com cuidado, devagar, pelo canto onde a fita já estava solta. Dentro tinha 3 folhas. A primeira era um memorando interno, sem timbre, escrito à mão numa letra que ela não reconheceu. A segunda era uma cópia de uma transferência bancária. A terceira era uma foto impressa em papel comum, granulada, tirada de longe, mas legível o suficiente. A foto mostrava Henrique Andrade e o advogado que havia representado o pai dela na fusão, num restaurante, 3 semanas antes de o contrato ser assinado. Mariana ficou olhando para a foto por mais tempo do que devia o advogado do pai, o homem que havia revisado o contrato e garantido que estava tudo em ordem, que estava do mesmo lado que Henrique 3 semanas antes. Ela fotografou tudo. Guardou em nuvem, recolocou o envelope no lugar, então ouviu passos no corredor. Não era o ritmo de funcionário passando. Era o ritmo de alguém que havia parado do lado de fora e estava esperando. Ela endireitou as costas, pegou o pano de pó. Começou a limpar a prateleira mais próxima com um movimento que havia praticado centenas de vezes. Lento, metódico, invisível, a porta abriu. Rafael Andrade entrou na sala de prontuários às 8h41 da manhã com uma pasta debaixo do braço e parou quando a viu. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Achei que você ia esperar às 10, ele disse. Mariana continuou passando o pano na prateleira. Tenho rota de limpeza, doutor. Ele entrou mais um passo. Fechou a porta atrás de si e então fez uma coisa que ela não esperava. Puxou a cadeira da mesa de apoio e sentou. Para com isso, ele disse. Não foi ordem, foi quase cansaço. Ela parou, ficaram se olhando por um momento. E pela primeira vez em 2 anos, Mariana Rocha não abaixou os olhos. Desde quando você sabe? Ela perguntou. Seu nome completo na lista da agência, ele cruzou os braços. Mariana Rocha. Achei coincidência demais. Mandei checar. A foto do seu RG na ficha da agência e a foto da filha do Nelson Rocha no registro da empresa são a mesma pessoa. Com cabelo diferente e postura diferente, mas são. E você esperou 2 dias para me chamar. Precisava entender por que você estava aqui antes de decidir o que fazer. Ele olhou para o carrinho de limpeza e de volta para ela. Descobriu o que veio buscar. Mariana mediu cada palavra antes de falar. Parte. Rafael abriu a pasta que havia trazido e jogou um documento na mesa entre os dois. Ela olhou. Era o aditivo 3, uma cópia, mas com marcações à caneta nas margens. O mesmo ponto que Fátima havia identificado, a diferença no papel, o espaçamento. Eu também encontrei isso, ele disse. Semana passada ela olhou para ele. Você sabia que esse documento foi adulterado? Soube semana passada. Não sabia quando assinei. A voz não mudou de tom. Era o tipo de frase que ele havia praticado internamente até conseguir dizer sem defensividade. Eu assinei o documento original. O que está nessa cláusula foi inserido depois, sem minha autorização e sem meu conhecimento. Por Henrique, ele não respondeu de imediato. Isso era uma resposta também. Você tem prova? Ela perguntou. Tenho um memorando. Mariana ficou muito quieta. Qual memorando? Rafael olhou para a pasta, olhou para ela e puxou a terceira folha que estava embaixo do aditivo. O memorando à mão que ela havia encontrado no envelope lacrado não era a mesma cópia. Era o original,
com a letra que ela havia visto, mas não reconhecido. Reconheceu agora. Era a letra de Rafael. Eu escrevi isso 2 anos atrás, ele disse. Quando comecei a achar que alguma coisa não fechava nos números da aquisição. Guardei aqui porque é o único lugar do prédio que Henrique não acessa sem passar pela minha sala primeiro. Mariana olhou para o memorando. A letra firme, as datas, os números que não fechavam e, no final, um nome. O nome do advogado que havia representado o pai dela. Você sabia do advogado? Suspeitava. Não tinha como provar sem o documento que liga os dois? Ele pausou. Você tem isso, não tem? Ela não respondeu. E foi exatamente aí que ela entendeu que os dois haviam chegado ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes, carregando peças que só faziam sentido juntas. Se você tivesse passado 2 anos fingindo ser outra pessoa para recuperar o que era seu, você teria confiado nessa informação para ele nesse momento? Deixa nos comentários o que você teria feito no lugar dela. O silêncio na sala de prontuários durou o tempo suficiente para ficar desconfortável. Rafael não apressou. Era uma das coisas que ela havia observado nele nesses 2 anos. Ele tinha uma paciência que parecia quase irritante até você entender que era estratégia. Ele esperava as pessoas preencherem o silêncio, porque as pessoas sempre preenchiam e sempre diziam mais do que pretendiam. Mariana sabia disso. Então não preencheu. Tá certo, ele disse finalmente. Você não tem motivo para confiar em mim. Não tenho, mas você também está sem tempo. Ele olhou para o relógio. São 8h50. Henrique chega às 9 e vai direto para a reunião do conselho no 18º. Hoje tem pauta de aprovação do balanço anual, o mesmo balanço que inclui os resultados da Rocha Investimentos como subsidiária. Se esse balanço for aprovado hoje, o processo de consolidação definitiva começa na semana que vem. Aí o aditivo 3 vira irrelevante porque a estrutura jurídica vai ser outra. Mariana sentiu o prazo apertar de um jeito físico, como pressão no peito. Você quer derrubar a aprovação, ela disse. Eu quero derrubar meu irmão. Ele disse isso com a mesma voz que usava para falar de resultado financeiro. Neutro por fora, mas com alguma coisa embaixo que ela não conseguiu nomear. O que ele fez com a empresa do seu pai é a peça que faltava para eu entender o que ele também fez comigo ao longo de 10 anos. Ele usa o mesmo método. Documentos que parecem limpos, mas não são. Pessoas que assinam sem saber o que estão assinando de verdade. Você está me dizendo que também foi prejudicado. Estou dizendo que a Andrade Holdings, que eu administro, não é totalmente a empresa que eu pensei que estava administrando. Ele fechou a pasta. Preciso das fotos que você tirou hoje de manhã. Mariana ficou muito quieta. Eu não disse que tirei foto de nada. Você entrou aqui com o celular no bolso do jaleco e saiu com o celular no outro bolso. Uma pausa. Eu noto essas coisas. Ela estudou o rosto dele. 2 anos observando esse homem, a forma como ele tratava os funcionários quando achava que ninguém importante estava olhando, que era diferente de como tratava quando havia cliente presente, mas não da forma que ela esperava. Ele era mais direto, mais humano, menos performático. A forma como ele havia pausado na reunião com o fornecedor de Manaus para perguntar o nome do filho do homem, que havia mencionado de passagem semanas antes. A forma como havia, em 2 anos, pedido café para ela exatamente do jeito certo, sem nunca fazer questão de deixar isso explícito. Ela não confiava no que sentia, mas confiava no que havia observado. Se eu te der as fotos, ela disse devagar, e você usar isso para derrubar o Henrique, mas manter a aquisição, eu perco tudo de novo. Só que dessa vez sem acesso a nenhum arquivo. Se eu queria manter a aquisição, ele respondeu, eu teria desligado você na semana passada, quando seu nome apareceu na lista. Não teria esperado para ver o que você ia fazer. Ela ficou olhando para ele. Eu preciso de garantia, ela disse. Que tipo de garantia? Doutora Fátima Souza, advogada.
Você assina uma carta de intenção de revisão da estrutura acionária da Rocha Investimentos antes de eu te mandar qualquer arquivo. Hoje, ele ficou quieto por uns 5 segundos. Eram 5 segundos de verdade, não de performance. Tá bom, ele disse. Não foi rápido demais. Não foi com um sorriso. Foi com o tom de quem acaba de fechar um acordo que sabe que vai ser complicado de cumprir, mas é o acordo certo. Às 9h15, Rafael estava na sala dele, mandando uma mensagem para o celular de Mariana com o contato do próprio advogado para redigir a carta de intenção em tempo real. Às 9h32, doutor, Fátima havia recebido a minuta e mandado de volta com 3 alterações que Rafael aceitou todas. Às 9h48, a carta estava assinada digitalmente. Às 9h50, Mariana mandou as fotos. E às 10h02, Rafael entrou na sala de reunião do 18º andar onde o conselho estava se reunindo. Pousou uma pasta na mesa e disse: antes de votar o balanço, eu preciso que o conselho veja isso. Henrique Andrade estava sentado na cabeceira. Ele olhou para o irmão com aquele sorriso que usava quando queria parecer que estava no controle. Rafael, você tem 2 minutos de cortesia antes de a gente começar. Eu sei. Rafael abriu a pasta. 2 minutos são suficientes. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes dentro daquela sala, Mariana não viu. Ficou na copa do 18º, preparando água e café que ninguém pediu, ouvindo o silêncio tenso que vaza por baixo de porta fechada antes de qualquer coisa explodir. Quando a porta abriu, foi Henrique quem saiu primeiro, sozinho, sem a pasta que havia trazido, com o rosto de quem acabou de descobrir que o chão que estava pisando não era chão. Ele passou pelo corredor sem olhar para Mariana. Ela não abaixou os olhos dessa vez, mas enquanto o ouvia sumir pelo corredor, uma coisa que Rafael havia dito ficou girando na cabeça dela, algo que ela não havia processado direito na pressa do momento. Ele havia dito que o Henrique usava o mesmo método com ele durante 10 anos, não 2. 10 o que mais havia acontecido em 10 anos que ela ainda não sabia. E por que o memorando que Rafael havia escrito 2 anos atrás, guardado num único arquivo do prédio que Henrique não acessava, estava num envelope lacrado, junto com documentos que só teriam chegado até ali se alguém os tivesse colocado lá de propósito? Alguém havia guardado aquelas provas para serem encontradas, e esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. A chuva que havia começado na véspera ainda caía quando o conselho saiu da reunião do 18º, um por um, com aquela postura de quem precisa de tempo para processar antes de falar com alguém. Mariana recolheu as xícaras, limpou a mesa. Fez o que sempre fazia, mas agora cada movimento tinha um peso diferente, porque ela sabia que era a última vez. Rafael apareceu na porta da copa 15 minutos depois que o último conselheiro havia saído. Ele havia tirado o paletó, mangas da camisa dobradas até o cotovelo, o que ela havia aprendido a identificar como o único sinal externo de que alguma coisa havia pesado de verdade já acabou? Ela perguntou. A votação foi suspensa. Ele pegou um copo d'água do balcão sem pedir, o que também era novo. O conselho vai querer perícia no aditivo antes de qualquer coisa. Henrique pediu 30 dias para apresentar defesa, e o conselho aceitou. O conselho não tinha como recusar sem parecer parcial. Ele bebeu metade do copo. Mas a aprovação do balanço foi adiada. Por enquanto, nada muda na estrutura da Rocha. Por enquanto. 2 palavras que podiam ser prazo ou promessa dependendo de quem as dizia. Você disse que ele usou o mesmo método com você durante 10 anos, Mariana disse. Não foi acusação. Foi o ponto que ela havia guardado durante 2 horas e meia esperando o momento certo. O que ele fez? Rafael pousou o copo. Ficou olhando para o balcão por um tempo que ela já havia aprendido a esperar. Meu pai fundou a Holdings com os 2 filhos como sócios fundadores. Mas a divisão acionária nunca foi formalizada em vida porque ele era desse tipo de homem. Palavra de pai vale mais que papel. Uma pausa.
Quando ele morreu, Henrique me apresentou os documentos da partilha. Eu assinalei sem contratar advogado próprio, porque éramos irmãos e eu tinha 29 anos, e achei que advogado era coisa de quem não confia na família e os documentos não eram o que pareciam. Eram, em parte. A estrutura estava correta, mas tinha uma cláusula de desempate que dava ao conselheiro mais antigo voto decisivo em caso de impasse. Que era ele olhou para ela. Passei 10 anos achando que administrava a empresa. Na prática, ele aprovava o que queria e bloqueava o que não queria, e sempre tinha uma justificativa que parecia razoável. Você percebeu quando? Fui percebendo aos poucos. Mas o momento que eu soube com certeza foi quando ele aprovou a aquisição da Rocha sem me consultar como diretor executivo. Eu deveria ter assinado como parte do processo. Em vez disso, recebi o contrato pronto para endossar. Já com a cláusula de representação que eu nunca autorizei, ele fez uma pausa pequena. Assinei porque confiei. E passei 2 anos tentando entender onde estava o erro nos números antes de encontrar o aditivo semana passada. Mariana ficou olhando para ele. 2 anos. Os dois haviam passado 2 anos cada um, por caminhos que nem sabiam que estavam paralelos, montando o mesmo quebra-cabeça de lados opostos. Quem colocou o envelope no arquivo? Ela perguntou. Rafael não respondeu de imediato, e o silêncio dele foi diferente dos outros silêncios. Não era estratégia, era alguma coisa que ele estava decidindo se ia dizer. Minha mãe, ele disse por fim. Mariana não esperava isso. Ela trabalhou na empresa do meu pai antes de casarem. Sabia de arquivo, de documento, de como as coisas funcionam quando alguém quer esconder alguma coisa. Ele olhou para a janela. Ela morreu há 6 meses. Deixou um bilhete dizendo que tinha guardado documentos no arquivo do 11º porque era o único lugar que Henrique nunca entrava. Ele tem aversão a papel físico, sempre teve. O bilhete dizia que eram documentos que eu ia precisar quando chegasse a hora. Ela sabia de tudo desde o início, uma pausa. Inclusive sabia da Rocha Investimentos. O bilhete mencionava o nome do seu pai. Mariana sentiu alguma coisa se reorganizar dentro dela. Não alívio, não ainda, mas o começo de entender que a história tinha uma camada que ela não havia imaginado existir. A mãe de Rafael havia guardado as provas, havia esperado, havia deixado para ele no momento certo e havia colocado as provas num envelope junto com documentos que só faziam sentido se alguém soubesse o que procurar. Ela sabia que alguém ia procurar, Mariana disse devagar. Rafael olhou para ela. Ela não sabia que ia ser você, mas sabia que ia ser alguém que a Rocha havia mandado. Meu pai nunca me mandaria fazer isso, não? Mas ela achava que sim, ele pausou, ou achava que a filha do Nelson Rocha era o tipo de pessoa que ia aparecer por conta própria quando chegasse a hora. O corredor do 18º ficou quieto. Lá fora a chuva continuava e São Paulo fazia aquele barulho de cidade que nunca para de verdade, só muda de frequência dependendo da hora. Mariana tirou o jaleco verde. Devagar dobrou sobre o balcão. Era um gesto pequeno, mas era o único que cabia naquele momento para marcar que alguma coisa havia terminado. O processo vai demorar, ela disse. Não era pergunta, meses. Provavelmente mais de 1 ano com a perícia e a resposta do Henrique. O advogado dele não vai deixar barato, mas o aditivo adulterado é suficiente para contestar a representação. Com a foto do advogado do seu pai e do Henrique 3 semanas antes da assinatura e com um memorando que minha mãe guardou, é suficiente para construir o caso. Ele olhou para ela com aquele olhar que ela havia aprendido a distinguir ao longo de 2 anos. Não o olhar de diretor executivo calculando variável, mas o outro, o que aparecia quando ele não estava se monitorando. Não vai ser fácil. Eu sei o que é não ser fácil. Ele deu um sorriso pequeno que não foi para a sala ver, porque não havia sala. Era só eles dois num corredor com o barulho da chuva.
Às 11h30, Mariana estava sentada na sala da doutora Fátima com as fotos abertas no notebook e a carta de intenção impressa na mesa entre as duas. Fátima leu tudo 2 vezes antes de falar. O envelope com a foto e a transferência bancária muda o jogo, ela disse. A transferência prova pagamento ao advogado antes da assinatura. Não é prova definitiva de conluio, mas é forte o suficiente para fazer qualquer juiz querer investigar mais fundo. E o aditivo adulterado? Precisamos da perícia grafotécnica para oficializar, mas o padrão é claro. Eu já vi casos virados com menos. Fátima olhou para ela por cima dos óculos. Mas, Mariana, você passou 2 anos dentro desse escritório. A forma como você teve acesso a esses documentos vai ser questionada pela defesa do Henrique. Eu trabalhava lá. Os documentos estavam em área de acesso da minha rota de limpeza. Sim, mas a defesa vai tentar pintar você como infiltrada agindo de má fé. Eu estava recuperando o que era do meu pai. Eu sei o que você estava fazendo. Fátima fechou o notebook. Só quero que você saiba o que vem pela frente. Não vai ser um processo limpo e rápido. Vai ser sujo, vai ser longo e o Henrique vai usar todos os recursos que tem para dificultar. Mariana olhou para a carta de intenção. A assinatura de Rafael na última linha, com a data de hoje. Tudo bem, ela disse. Eu sei esperar. Fátima estudou o rosto dela por um momento. Você parece diferente de quando entrou aqui hoje de manhã. Hoje de manhã eu não sabia se estava no caminho certo. Ela dobrou a carta de intenção com cuidado. Agora sei o que ela não disse para Fátima, o que ela ainda não havia dito em voz alta para ninguém, era que a coisa que havia mudado não era só o mapa do processo. Era a peça que ela não havia previsto, que do outro lado da mesa havia alguém que também havia sido enganado, que também havia passado anos juntando peças sem ter o quadro completo, e que a mãe dele havia guardado documentos esperando que as duas histórias cruzassem. Não era coincidência. Era uma mulher mais velha e mais paciente que todos eles, entendendo que alguns acertos só acontecem quando o momento está maduro. A pergunta que ficou, que Mariana levou de volta para o apartamento do Tatuapé naquela tarde, era outra. Rafael havia esperado 2 dias depois de descobrir quem ela era. Havia esperado observar o que ela ia fazer. E então havia aparecido na sala de prontuários, não de surpresa, mas no momento exato em que ela havia encontrado o envelope, como se soubesse que ela ia chegar lá. O que ela não tinha como saber era se ele havia chegado lá antes dela, visto o envelope no lugar e esperado do lado de fora até ela sair para então entrar. Ou se havia chegado depois, visto ela saindo da sala e calculado o que ela havia encontrado ou se havia planejado, desde o momento em que o nome dela apareceu na lista, deixar que ela chegasse até as provas sozinha, porque a força do caso jurídico era muito maior se a pessoa que havia encontrado os documentos era a parte interessada agindo por conta própria, não alguém que ele havia guiado. Ela não sabia, e isso a incomodava mais do que deveria. 3 dias depois, Rafael Andrade apareceu no escritório da doutora Fátima sem avisar. Às 4 da tarde de uma sexta-feira, Fátima ligou para Mariana. Tem um homem aqui que diz que precisa falar com você. Eu mandei esperar na calçada. Mariana chegou 15 minutos depois, ainda com a mochila do ombro, e encontrou Rafael encostado na parede de tijolo ao lado da ótica, sem paletó, olhando o movimento da rua com aquele jeito que ela havia observado dezenas de vezes, sem nunca ter o ângulo certo para entender. Agora tinha. Por que você esperou 2 dias depois de descobrir quem eu era? Ela perguntou antes de qualquer boa tarde. Ele olhou para ela. Boa tarde, Reste. Ele ficou quieto por um momento. Não era silêncio de cálculo. Era silêncio de alguém que havia preparado uma resposta e estava decidindo se ia usar ela ou dizer a verdade. Porque eu precisava saber se você era capaz, ele disse. Capaz de quê? De fazer isso sem mim? Ele tirou as mãos dos bolsos.
Se você fosse só alguém com raiva e sem método, eu ia lidar de outra forma. Mas se você havia passado 2 anos montando um caso por conta própria, dentro da minha empresa, sem ninguém notar, então você era a pessoa certa para estar do meu lado quando chegasse o momento de usar esse caso. Mariana ficou olhando para ele. Você usou minha investigação, ela disse. Eu usei o resultado da sua investigação para um objetivo que também é seu. Ele não desviou o olhar. Não são a mesma coisa, para você são. Para mim, não. Uma pausa. Eu poderia ter levado o aditivo para o conselho sozinho. Não teria a foto, não teria a transferência, mas teria o suficiente para levantar dúvida. Escolhi esperar porque queria que você estivesse no processo como parte ativa, não como informante que eu havia aproveitado e descartado. Mariana ficou muito quieta. Estava procurando o furo no argumento, o ponto onde ele estava sendo conveniente, a versão que soava bem, mas tinha outra intenção embaixo, não encontrou. E isso era o mais perturbador. A carta de intenção que você assinou, ela disse. O seu advogado aceitou as 3 alterações da Fátima sem negociar nenhuma. Eu disse para ele aceitar o que a Fátima pedisse. Por quê? Porque as alterações eram justas. Ele deu um meio passo na direção dela. Não invasivo, só o suficiente para não ter mais a parede entre eles. E porque eu estava errado, Mariana. Eu administrei uma empresa por 2 anos sem saber que ela havia sido construída em cima de uma coisa que não estava certa. Isso não é culpa minha, mas é minha responsabilidade. Era a primeira vez em 2 anos que ela ouvia o próprio nome na voz dele sem estar representando outra pessoa. Era diferente. Fátima vai querer reunião na semana que vem para definir estratégia processual. Ela disse, porque precisava dizer alguma coisa prática antes de dizer alguma coisa que não era prática, eu sei. Ela me mandou mensagem, ele pausou. Posso te perguntar uma coisa? Depende. O jaleco verde, ele olhou para ela com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer como genuína e não conseguia mais fingir que não reconhecia. Tinha algum dia que você quase desistiu? Ela poderia ter dito não. Seria a resposta mais forte, a que construía melhor a imagem de alguém que havia executado um plano com frieza total. Mas ela havia passado 2 anos representando alguém que não era. E estava cansada de representar. Teve um dia, ela disse, uns 6 meses atrás. Você teve uma reunião que durou 7 horas. Eu fiz 3 rodadas de café. Na terceira, a reunião já tinha acabado, mas você estava lá sozinho na sala escura, de frente para a janela, e pareceu que alguma coisa tinha pesado demais. Ela parou. Eu fiquei parada no corredor por uns 2 minutos, pensando que ia entrar e dizer tudo. Rafael ficou muito quieto. Por que não entrou? Ele perguntou. Mais baixo. Porque eu ainda não tinha o suficiente para proteger o meu pai. Uma pausa. E porque eu não sabia quem você era de verdade ainda, ele deu um tempo para isso assentar. Depois perguntou, e agora? Ela olhou para ele. 2 anos de observação, de distância calculada, de aprender a não deixar que o que ela via nele interferisse com o que ela precisava fazer. Tudo isso havia servido para o que precisava servir, agora servia para outra coisa. Agora, eu sei que você é o tipo de homem que leva advogado pessoal a escritório de Ipiranga numa sexta-feira de tarde e aceita todas as cláusulas sem negociar. Ela ajustou a mochila no ombro. Isso não é pouca coisa. Ele deu aquele sorriso pequeno de novo. O que não era para a sala ver. Não é, ele concordou. Eles ficaram um momento na calçada com o barulho da rua entre os dois e adotou. Fátima provavelmente espiando pela janela do sobrado e São Paulo continuando a ser São Paulo indiferente a qualquer coisa que não fosse ela mesma. A reunião da Fátima é terça, Mariana disse. Terça, ele confirmou. Você vai chegar com um advogado ou sozinho? Depende. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Com quem você prefere negociar? Ela considerou. Sozinho. Advogado atrasa. Sozinho, então? Ela foi embora primeiro.
Não olhou para trás, porque olhar para trás era o tipo de coisa que ela havia aprendido a não fazer nos últimos 2 anos. Mas na esquina, enquanto esperava o semáforo, ela ficou pensando na mãe de Rafael. Uma mulher que havia guardado documentos num envelope, num arquivo físico que sabia que o filho ia ter que abrir sozinho quando chegasse a hora. Que havia calculado, com a paciência de quem entende que justiça tem tempo próprio, que eventualmente as duas histórias iam se encontrar. Não sabia o nome de Mariana, mas havia deixado um caminho que só fazia sentido para quem sabia o que procurar. Havia uma generosidade nisso que Mariana não sabia nomear direito. O tipo de coisa que as pessoas fazem quando não vão estar por perto para ver o resultado, mas querem que o resultado aconteça do mesmo jeito. O semáforo abriu, ela atravessou, o processo ia durar meses, provavelmente mais. Henrique tinha dinheiro e ia usar cada recurso disponível para dificultar. O advogado do pai dela, o que havia jantado com Henrique 3 semanas antes da assinatura, ia tentar se distanciar de tudo. Ia ter dia ruim, ia ter audiência que não ia como deveria. Ia ter momento em que a perícia ia demorar mais do que o suportável. Mas o aditivo estava adulterado e havia perícia para provar. A foto estava tirada e a retransferência bancária estava documentada. E Rafael Andrade estava do lado certo da mesa dessa vez, não porque precisava de aliado, mas porque era o único lugar que fazia sentido depois de 10 anos, sendo o irmão mais novo que confiava demais. No apartamento do Tatuapé, Mariana abriu o notebook e escreveu um e-mail para o pai. Não havia enviado e-mail para o pai desde antes de começar tudo aquilo. Era mais seguro assim. Menos rastro de contato que pudesse levantar suspeita. Agora podia escrever o que estava bem, que o processo havia começado, que ia demorar, mas ia acontecer, e escreveu no final que tinha encontrado pessoas inesperadas no caminho. O tipo que a gente não planeja encontrar, mas que faz sentido ter do lado. Enviou antes de pensar demais. Depois fechou o notebook, foi até a janela e ficou olhando para o prédio em frente onde alguém havia estendido roupa mesmo com o céu ainda fechado. Era o tipo de aposta que a gente faz quando decide que a chuva já passou mesmo antes de ter parado de verdade. Qual tal? Foi o momento dessa história que mais te pegou? Foi quando ela encontrou o nome do Rafael no documento e percebeu que o plano inteiro podia estar errado? Foi quando ele apareceu na sala de prontuários e mostrou que também sabia? Ou foi o envelope da mãe dele, que havia guardado aquelas provas esperando pelo momento certo, sem saber o nome de quem ia encontrar? Me conta nos comentários. E se você conhece alguém que ia amar essa história, manda para essa pessoa agora, porque tem gente que precisa ouvir isso hoje. Dá um like também para mais gente conseguir encontrar essa história. A gente se vê no próximo.